O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só para te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor, sentir teu calor, sentir teu amor. Olá, meus amados, a graça e a paz. Eu sou o pastor Oséias Silva e estamos no programa Reencontro. A minha oração a Deus é que Deus complete o desejo do seu coração neste dia. Existe uma mensagem na palavra de Deus que diz: Senhor, diante de ti estão todos os meus desejos e as minhas lágrimas, o meu gemido não te são encobertos. É por isso que neste dia eu venho até aqui e estou com você para dizer que eu quero orar com você. Em qualquer circunstância, mesmo depois que termine o programa, se você precisar de uma oração, você ligue para mim. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Venha abaixo para próximo. Querido Deus, eu quero agradecer o seu amor. Eu quero agradecer o seu cuidado. Eu quero agradecer a sua proteção. Mas nesse momento, a Deus, eu quero lhe fazer um pedido especial. Que o Senhor entre com providência nas vidas do nosso povo, da nossa nação, daqueles que estão adoentados, acamados, aqueles que estão passando por dificuldades nos seus lares, na relação pessoal, interpessoal. Ó Deus, repreende qualquer inimigo que esteja assolando a vida de casais, ó Deus. Ó Deus, aquele jovem que está nas drogas, aquele relacionamento que está sendo quebrado, ó Deus, eu lhe peço em nome de Jesus nesse momento. Que o Senhor possa glorificar o nome de Jesus e que tudo isso seja repreendido e que nesse dia, através desse programa, cada um deles alcance a sua bênção, a bênção dos céus, a bênção do Pai Todo-Poderoso. Não leve em consideração as nossas faltas, mas considere que estamos lhe buscando. Esta é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. O programa Reencontro de hoje recebe o pastor Noel da Costa. Ele é psicanalista, pastor, professor e vem tratar conosco, conversarmos juntos um pouco sobre saúde, alma, crise existencial. Pastor Noel, seja muito bem-vindo neste programa Reencontro. Muito obrigado, pastor Roberto. A satisfação, o privilégio de estarmos juntos é muito grande. E também pela oportunidade de falar de um tema tão relevante, né? Eu creio que 3 perguntas, elas são alvo de questionamento do homem desde Sócrates, né? O que é a verdade, o que é o homem e o que é a vida. E falar sobre a vida em todos os seus sentidos existenciais, emocionais, espirituais e físicos é uma oportunidade ímpar nesse tempo. Crise existencial. Pastor Noel, o que é uma crise existencial? Como é que o irmão define isso? Primeiramente, a gente precisa detalhar, dentro do conceito de saúde, né, da OMS, o que de fato é uma doença existencial, né? Então, eles vão conceituar a saúde como um completo bem-estar físico, emocional, mental e espiritual.
E dentro da classificação, que é o CID-10, que é o órgão que classifica as doenças da mente, a doença existencial está classificada no quadro das neuroses, né? Que não é uma doença estrutural. Seria como se fosse um trauma, né? E as outras doenças são as psicóticas, que são as doenças estruturais, como esquizofrenia, Alzheimer, enfim. Então, a doença existencial, ela não sai nos exames. Elas são doenças que estão na existência. Então, você sente uma dor de cabeça e você vai ao neurologista, ele vai pedir lá a ressonância magnética, a tomografia, e não vai encontrar nenhuma lesão e você tem a dor, né? Então, significa que você não tem uma doença estrutural, você tem uma doença emocional. Ou seja, definindo, seria uma doença que a gente leva para a mente, né? Eu li um livro uma vez que dizia que a mente é o hotel mais caro do mundo, para a gente não depositar lixo. Mas uma doença existencial é quando a existência entra em crise, né? Ou seja, quando o indivíduo é visitado por uma situação que foge do seu controle. Então, basicamente, uma crise emocional se dá como uma reação orgânica, né, nossa diante de um fato inesperado. Então, se acontece alguma coisa que você não espera, você não teve controle. Então, você vai reagir de duas formas emocionais, ou com muita alegria, naquilo que você classifica de muito bom, ou com muita tristeza e ódio naquilo que você classifica de muito ruim. Então, a existência é visitada por aquilo que ela não tem controle. E o que fundamenta isso? É uma linguagem ou um ensinamento de que o homem tem um controle de tudo, né? E quando ele percebe que ele não tem um controle, a existência entra em crise. Ele fala assim, mas para aí, né? Que tipo de indivíduo sou eu que não consigo ter controle sobre algo que eu tanto gosto, que eu tanto prezo? Então, as crises existenciais são doenças da existência humana, classificada no campo das neuroses, né? Aqueles traumas emocionais, as dificuldades de reação às situações inesperadas da vida. Como é que eu consigo identificar, ou como é que eu consigo saber quando surge uma crise existencial, uma doença existencial? Então, se a gente vai falar, por exemplo, da depressão, que é uma doença existencial muito comum, e às vezes o diagnóstico dessa doença é dado pelo próprio paciente, né? Porque às vezes ele fala, poxa, eu não quero ver ninguém, eu estou triste, né? E às vezes ela também acaba fazendo com que as pessoas sintetizem todas as outras doenças nela, né? Mas é uma doença, por exemplo, que você tem um viés muito forte com as perdas. Então, quando você inesperadamente perdeu alguém ou alguma coisa importante para você, dependendo do investimento dessa perda, ou seja, do que aquilo representa para você, chamado de perda substancial, você tem mais ou menos dificuldade de elaborar esse luto. Então, toda perda leva a um luto. Elaborar esse luto é quando eu consigo organizar a minha vida sem aquilo que eu perdi, a minha mãe, o meu pai, o meu carro, o meu papagaio, enfim. Então, a depressão está sempre ligada a uma perda. Embora a gente possa diagnosticar também as doenças existenciais de forma orgânica, né? Mas sempre assim, nós somos vivência, né? E somos genética. Então, normalmente, a gente, quando atende alguém em consultório, a gente sempre trabalha o mais próximo possível do berço, para encontrar nas primeiras vivências, ou seja, considerando a casa, o ambiente familiar, o primeiro ambiente de vivência, os traumas que provocaram aquela crise, né? Aquele tipo de comportamento que essas crises acabam manifestando. Então, a depressão é uma doença existencial que está ligada à perda. Eu não consigo elaborar a perda, né? E aí eu entro de luto. E quando eu estou de luto, eu começo a viver em função daquilo que já morreu. Então, a tendência da depressão é acelerar uma pulsão chamada de thanatos, que é de tanatologia de morte, onde você perde o desejo de viver, perde o apetite, perde a vontade de sair. E você passa, então, a entrar num quadro onde a saída para o seu sofrimento e a saída para aliviar aqueles que estão sofrendo é o suicídio. Então, normalmente, todo suicida foi depressivo, mas nem todo depressivo se suicidou. Então, a gente percebe, normalmente, nos comportamentos, né? Quando alguém não tem sono, pode estar ligado à ansiedade. Quando alguém muda o seu humor, né? Pode ter uma perda. Então, é muito perceptível na convivência, né? Principalmente para quem lidera, tendo um olhar acurado do comportamento, as percepções de que as pessoas mudaram e a gente precisa encontrar uma coisa que Freud chamava de gatilho, né? Então, se alguém chega a mim e fala assim, eu sou usuário de folha de coco, né?
esse comportamento não me interessa, porque para mim isso é um comportamento adquirido. Me interessa encontrar em que momento da vivência disparou um gatilho para que esse comportamento fosse dessa forma distorcido. Agora, assim, pelo menos duas situações que são, assim, às vezes difíceis, né, de serem conduzidas. Uma dentro do senso comum, né, que normalmente muitas pessoas entendem que qualquer problema ligado à mente ou um problema nessa direção, as pessoas logo se retraem achando que elas são loucas, né, e não querem ser classificadas como uma pessoa desequilibrada emocionalmente. E, de um outro lado, nós temos também uma visão que ainda se faz presente, muitas vezes, no meio religioso e até mesmo no meio evangélico, de classificar a depressão, né? Você falou sobre a depressão em alguns instantes atrás, uma depressão como sendo um problema espiritual e não um problema real, né, que a pessoa enfrenta. Então, como é que a gente vê, como é que a gente trabalha, como é que você trabalha nessas duas visões? A pessoa que não quer se expor para não se sentir, né, doente, mental ou algo parecido, né, ser rotulado pela sociedade, e aquele que, por uma visão religiosa, acredita que, por meio da oração, por meio de alguma outra atitude, ela vai superar a depressão. Primeiro, é preciso entender a questão da origem das doenças. Então, quando a gente vai para o mundo bíblico, ou pelo menos até antes do século XVIII, as doenças eram sempre justificadas como castigo divino ou punição dos deuses. Então, elas eram tratadas sempre a nível de religião. Eu mesmo sou da época do rezador, né? E as doenças da mente eram taxadas de demônios, né? Então tem lá o texto de Marcos 9, do menino que o diabo jogava na água no fogo, mas ele tinha uma epilepsia. Quando ele estava em crise, havia uma manifestação espiritual. E quando vai haver uma leitura de que as doenças não seriam exatamente punição dos deuses, isso acontece muito quando Freud e Jung até se dividem, que eles eram psiquiatras, onde começam a pensar que a doença da mente eram doenças estruturais, não eram exatamente doenças espirituais. E o Freud, numa experiência com uma paciente que tinha um quadro de histeria, né, vem de útero, descobriu que aquela histeria não era um problema psiquiátrico. Foi onde ele foi pensar que havia na mente doenças que não eram doenças estruturais, né, e passou então para trabalhar com a análise e a psicoterapia que os psicólogos trabalham. Então, primeiro é isso, né? Hoje a gente tem a comprovação científica de que a doença ela, pode ser genética, normalmente é adquirida por falta de higiene, etc., mas a doença não necessariamente ela é uma punição dos deuses ou consequência do pecado, né? Tá lá os amigos de Jó na tese de que Jó estava doente e não era, né? A outra questão fundamental para o líder de hoje é ver o homem como um ser total. Então, o homem tem necessidade emocional, física, espiritual e mental. Então, o meu mentor dizia assim, você precisa identificar na sua igreja aquela pessoa que caiu no chão, está se batendo, se é um ataque epilético ou se é demônio. Então, eu não posso nunca negligenciar a realidade espiritual, mas também não posso negligenciar a necessidade emocional ou física. Então, é bom para afirmar que depressão, bipolaridade, pânico não é falta de caráter, não é falta de fé, patologia, é doença reconhecida pelo Código de Doenças Mentais, está no CID-10, né, como doenças que precisam ser tratadas. Evidentemente que não é um tratamento com farmácia, né, é um tratamento com terapia, combinado com o tratamento de farmácia feito pelo psiquiatra, né? Então, a importante é isso, é olhar o homem como um ser total e perceber que ele pode adoecer em todas as áreas. E pelo Conselho Mundial de Saúde, se você não tem saúde em nenhum aspecto, você não tem saúde em nenhum aspecto. Muito obrigado. Uma experiência fantástica foi conhecer Israel, a terra onde Jesus andou. Pedi a Deus que me desse esse privilégio, essa bênção de andar, de conhecer. Pois bem, não foi uma ou algumas vezes. E certa vez eu voltando, fiquei tão entusiasmada, tão encantada, tão inspirada, que eu escrevi uma poesia. Na tua presença. Um dia cheguei à terra do Senhor, Jerusalém, pelos vales e montanhas de emoção em emoção. Fui caminhando e refletindo sobre o doce privilégio de andar por onde Jesus andou. Cheguei a Galileia, o mesmo sol que testemunhou na caminhada do Senhor, ouvi sua voz meiga e suave do Salvador ali,
aquecendo-nos, o vento que a obedeceu, o barco, as redes, figuras belíssimas do Evangelho vivo, eterno. Em Capernaum andei mais uma vez por onde Jesus andou, seguido por grandes multidões. Subi, não só o elevado monte das Beatitudes, espiritualmente fui arrebatada e muito emocionada. Lembrei-me da oração que ele fez pela humanidade no Jardim das Oliveiras. Ali ele também orou por mim. No Gólgota chorei sensibilizada pela declaração de amor que Jesus fez no silêncio da dor. Amor definitivo que ninguém jamais ousou comparar ou definir. O verdadeiro amor. Olá, amados. Eu sou Luísa Costa, do programa Reencontro do Instituto Nilson Fanini. E nós estamos aqui hoje, mais uma vez, nos encontramos. É um momento muito especial para todos nós. A palavra de Deus diz: farei de você uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar. E é isso que nós estamos buscando, a promessa de Deus. Nós queremos ser uma grande nação e nós contamos com você. E se a palavra do Senhor diz que irá abençoar aqueles que nos abençoarem, com certeza você faz parte disso. Eu conto com você, nós contamos com você. Faça contato, doe o seu tempo, doe as suas possibilidades. Esteja conosco nesse projeto. O Instituto Nilson Fanini visa abençoar povos e nações, levar o amor de Deus, mas para isso ele precisa de você para dar todos os passos e construir uma grande rede. Faça contato com o nosso WhatsApp, faça parte de todo o nosso projeto. Atenção, amados, você que quer implantar seminários ou plantar igrejas no seu bairro, na sua cidade, no seu município, faça contato conosco. Você que quer realizar cruzadas evangelísticas, participar, influenciar a região onde você mora com o amor de Deus, com o Evangelho do Senhor, faça contato. Participe conosco. Nós estamos agora construindo a nossa Casa Cultural lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e nós precisamos de você para participar desse momento. Construa uma grande rede conosco. E outra coisa muito importante, você que tem o Ministério de Libras, que é um tradutor de Libras, nós precisamos de você. Faça contato conosco, doe o seu tempo, a sua disponibilidade, traduza para aqueles que precisam compreender, para aqueles que precisam sentir e compreender melhor do amor de Deus. Nós estamos esperando você. Faça contato através do nosso WhatsApp. Desperta. Essa é a palavra de hoje para a sua vida. Desperta, acorda. Vamos embora, vamos mudar, vamos ser transformados. Olha só, eu estou aqui com a palavra de Deus aberta em Efésios 5, versículo 14. Paulo, ele está dizendo assim para os Éfesos: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Olha que palavra maravilhosa e tão atual, parece que foi escrita hoje para nós. Desperta. Sabe aquele momento onde a gente fica meio que dormindo? A vida meio que estagnou um pouquinho? Ah, tá tanto problema para resolver. Ah, eu tô no meio de uma crise, eu tô no meio de uma situação complicada. Hoje Deus está te convidando a despertar desse momento. Despertar é reconhecer que eu não estou no lugar aonde Deus planejou que eu estivesse. Está acontecendo isso com você? Então desperta. E aí tem o segundo passo. Do momento que eu reconheci que eu não estou no lugar onde Deus plantou para mim, eu preciso levantar dos mortos. É lógico que ele não está falando de morte física. Ele está falando da morte espiritual. Aquele momento em que você se acomodou, se colocou numa zona de conforto, sabe que está no lugar errado, sabe que não está colhendo os frutos que Deus planejou para você, mas você se acomodou. E aí Paulo está dizendo para você, através da palavra de Deus: levanta dos mortos, dá o primeiro passo, dá o primeiro passo. Seu problema é financeiro? Busca uma ajuda para orientar os seus pagamentos, para acertar a sua vida. Busca uma qualificação profissional para melhorar a sua história profissional. Ah, seu problema é emocional? Busca uma ajuda médica.
Meu problema é conjugal. Busca um pastor, um psicólogo, uma terapeuta, busca seu cônjuge, faz uma atitude de amor para o seu cônjuge, para poder você transformar e mudar a sua vida. Levanta dos mortos, dá o primeiro passo. Mas o fantástico no reino de Deus é que quando a gente dá o primeiro passo, a palavra nos promete que Cristo nos iluminará. Então basta o primeiro passo. É interessante que Paulo ele pega esse texto e parece que ele faz uma referência lá atrás de Isaías, há mais de 3.000 anos atrás, quando Isaías no capítulo 60 fala: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. É a mesma coisa. Levanta, dá o primeiro passo, que Cristo vai trazer a luz para a sua vida. Aí Paulo, 1000 anos depois de Isaías mais ou menos, ele fala: desperta tu que dormes, levanta dos mortos e Cristo te iluminará. Acho que se a Bíblia fosse reescrita hoje, o poeta, a gente podia usar aquele texto do poeta e dizer assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que você precisa fazer no dia de hoje. Não deixe o dia de amanhã. Faz hoje, dá o primeiro passo, porque Deus quer iluminar a sua vida. E a palavra de Deus, ela nos promete que quando a gente busca a presença dEle, quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente toma posição na presença do Senhor, orando, lendo a palavra, adorando, olha, Deus, Ele age com uma providência e Ele age tão rápido na sua vida que Ele vai te surpreender. Eu creio que Deus pode surpreender a sua vida ainda nessa semana. Mas para isso, desperta, acorda, levanta dos mortos, porque Cristo quer iluminar a sua vida. Eu creio, creia nessa promessa. Deus abençoe sua semana. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Terminamos mais um programa Reencontro. Foi bênção. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Vamos orar então? Baixe sua cabeça. Aproxime-se. Se desloque. Vamos falar com Deus. Pai de amor, Pai querido, obrigado por mais uma semana. Obrigado por cuidados, pelo amor, pela sua proteção. E já te agradeço por todos os pedidos de todos os telespectadores que hoje abriram o seu coração para o Senhor. Atende-os, ajude-os, abençoe-os. Eles são os seus filhos e precisam de ajuda. Esta é minha oração, Senhor. Não leva em consideração as nossas falhas e faltas, mas considera que estamos falando com o Senhor, que estamos lutando e que precisamos da sua bênção. Amém. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.